Meu nome é Erickson Frederico e vou apresentar o meu trabalho desenvolvido, sendo este o desenvolvimento de um classificador de gestos para controle de veículo autônomo por meio de distância euclidiana. Este trabalho foi realizado por mim, orientado pela professora Kétia e co-orientado pelo professor Alexandre. Este trabalho está situado na área de tecnologias habilitadoras, sendo mais específico na área de inteligência artificial, o qual é voltada para desenvolver mecanismos e dispositivos que permitam simular o raciocínio humano ao realizar a predição de informações de diversa natureza. Além disso, esse tipo de tecnologia está em uma onda crescente, sendo cada vez mais frequente no mercado de trabalho. Tendo isso em vista, uma sub-área muito importante e interessante é a de reconhecimento de padrões, em que podemos identificar expressões, gestos, ações e até mesmo sentimentos das pessoas por meio de técnicas de predições. Este trabalho teve como motivação a busca por uma possível solução para situações onde existe a necessidade de operar um veículo, mas devido às condições ou por algum motivo não é possível que o operador esteja no local. Dessa forma, necessitando realizar a operação do veículo de forma remota. Assim, pensou-se em um classificador de gestos em que se utiliza os gestos simples e que não possua muita complexidade, além de não necessitar de uma base de dados de grande extensão nem diversos parâmetros de entrada. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho foi implementar um sistema de comandos por meio de gravações de gestos através da criação de uma ferramenta de classificações de ações naturais intuitiva, sendo essa ferramenta capaz de adquirir as informações de uma ação e discriminá-la em um grupo de 14 classes, em que se utiliza poucos parâmetros de entrada e uma técnica de processamento simples, onde o usuário realizará gestos pré-definidos. Para atingir isso, foram estabelecidos objetivos específicos a serem alcançados, sendo eles: coletar as informações espaciais, extraindo as informações dos sensores durante o gesto, processar os dados visando obter as principais informações que irá facilitar a análise e classificar as ações com base no método desenvolvido, utilizando a ferramenta matemática para o reconhecimento de padrões de movimento. Para a realização deste trabalho foi utilizado o sistema de rastreamento OpenTrack. Em seguida, foi processado esses dados no classificador desenvolvido. Para isso, foram utilizadas 8 câmeras RGB-D, as quais conseguem captar profundidade também, 3 marcadores reflexivos e os softwares MATLAB e Motiv. Os gestos utilizados no trabalho são constituídos por 14 classes de movimento. A base de dados criada é composta inicialmente por 70 amostras, sendo 14 classes diferentes e 5 repetições de cada classe. As classes que serão utilizadas são apresentadas na figura à esquerda, onde a escolha desse gesto teve como objetivo a flexibilidade e a facilidade na extração e no processamento das informações espaciais. A localização dos marcadores é apresentada na figura da direita, onde os marcadores que representam o movimento são os que se localizam nos punhos. Já o marcador que está posicionado na região da cabeça foi utilizado como referência, pois ao realizar o mesmo gesto em posições diferentes, o movimento relativo será praticamente idêntico, contudo, os dados coletados serão diferentes. O trabalho foi dividido em 5 etapas, sendo a primeira etapa a de captura de dados, onde, para se detectar o início e o fim de um gesto, foi utilizado o gatilho duplo, onde são avaliados a altura e a velocidade de ambas as pulseiras no eixo Z, em uma janela fixa de f quadros a cada t milissegundos. Logo, se a velocidade ou a altura do marcador alcançarem um determinado valor mínimo, serão armazenados os últimos d quadros anteriores ao acionamento, as janelas atuais e até aqueles onde ambas as condições não são mais cumpridas. O formato de armazenamento dessas informações é apresentado nessas duas equações aqui. A segunda etapa é a de centralização, onde o marcador posicionado na região da cabeça tem como função auxiliar centralizar todas as características em seus respectivos eixos em relação às coordenadas do marcador posicionado na cabeça, corrigindo uma eventual movimentação da cabeça em decorrência do movimento de outra parte do corpo. Para isso, adotou-se essa segunda equação, onde O barrado é a média das coordenadas das informações relacionadas ao marcador O, A é a matriz contendo todas as informações dos 3 marcadores daquela amostra e B é o novo conjunto de dados gerado. Vale ressaltar que as informações relacionadas com o marcador O são as informações relacionadas ao marcador que está na região da cabeça. A terceira etapa é a de normalização, em que ambas as amostras são normalizadas por essa
outra equação, onde SB é o desvio padrão da amostra analisada, BU é a média das colunas do elemento em análise, e com isso as variáveis normalizadas podem ser diretamente comparáveis. A quarta etapa é a de redução de dimensionalidade, onde, em vez de se analisar todas as informações capturadas pelo sensor, aplicou-se a técnica de análise das componentes principais, PCA, a qual possibilita realizar a redução de dimensão da matriz de características, sendo ela originalmente uma matriz de Q' por 9 colunas, onde Q é o número de quadros daquela amostra. Após aplicar a PCA, obteve-se os autovalores referentes às variáveis de entrada, em ordem decrescente, conforme essa outra equação, onde lambda I, lambda 1, 2, 3, representa a importância de cada variável para aquela amostra, e ao escolher os 3 maiores autovalores de cada amostra, os quais escrevem geralmente mais de 90% das informações sobre o gesto analisado, foi obtida uma matriz 6x3, que contém um conjunto de dados reduzido. A última etapa é a de aplicação do método da distância euclidiana, onde o processo de classificação é baseado na comparação de uma ação qualquer com uma outra ação de referência. Para isso, foram utilizados os dados contidos na matriz reduzida de ambas as amostras. Assim, o reconhecimento do gesto pode ser obtido por meio da comparação da série de informações de conjunto de dados reduzidos da ação a ser classificada com a ação de referência, e ao alterar a ação de referência para diferentes classes, aquela com menor diferença, ou seja, menor distância euclidiana, representa a classe da ação a ser classificada, conforme essa última equação aqui. Por meio do Motive, foram realizadas as gravações dos gestos para construir o banco de dados, onde cada amostra na base de dados é composta por Q' e 9 colunas, e nessa figura é apresentada uma das amostras da classe do gesto N utilizado no trabalho, onde Q é igual a 3.822 quadros, como exemplo. A validação do método proposto foi dividida em 2 etapas, sendo a primeira etapa o teste online e a segunda a de classificação final do gesto. O teste online visa confirmar se o conjunto de dados da base não é tendencioso, ao realizar diversas comparações em que cada amostra do banco de dados seria comparada com todas as outras amostras, de forma totalmente aleatória. Já a classificação final visa realizar a seleção dos gestos por meio da maioria das classificações. O teste online. Por meio da figura à esquerda, observou-se que houveram 3 classes com 100% de acerto, H, L e M, 4 classes acima de 60%, A, C, E e K, 2 classes entre 40% e 60%, enquanto 5 tiveram desempenho abaixo de 40%, sendo elas B, D, G, I e N. Portanto, a classificação entre as próprias amostras obteve um desempenho médio de 59,6%. Outra informação obtida é que as classes mais confundidas são a F e a I, o qual pode ser explicado pelo fato de que várias partes dos movimentos que envolvem essas 2 ações fazem parte dos movimentos de outras ações, fazendo com que os dados possuam uma determinada semelhança. Sobre a classificação final. Por meio da figura à direita, observou-se que houveram 4 classes que tiveram 100% de acerto, E, H, L e M, 3 classes acima de 60%, A, C, K, uma classe entre 40% e 60%, seria a F, 3 classes tiveram desempenho abaixo de 40%, B, G e J, e 3 classes tiveram resultado inconclusivo, D, I e N. Um ponto interessante de se perceber é que 33 ações das 70 foram classificadas como inconclusivas, enquanto as outras 37 obtiveram uma classificação dentre as classes como resposta, ou seja, 52,86% das ações tiveram uma classificação final. Dessas, apenas 3 foram classificadas erroneamente. Logo, pode-se dizer que o método teve um desempenho de 48,57% em relação ao total das amostras e um desempenho de 91,9% entre as amostras que receberam uma classificação dentre as classes pré-definidas. Neste trabalho, foi proposto um método de classificação de gestos utilizando distância euclidiana, baseado no rastreamento de pulseiras reflexivas, ao se analisar os dados pré-processados obtidos da matriz de característica da PCA após coleta realizada pelo PitTrack.
Ao observar as informações relacionadas às posições dos marcadores, foi possível concluir que o OptiTrack se mostra um bom dispositivo para a coleta de dados relacionados ao rastreamento de corpos, devido à precisão e à grande quantidade de informações que se é possível extrair. A PCA se mostrou também ser muito eficaz ao conseguir reduzir diversos conjuntos de informações, os quais possuíam tamanhos variados, facilitando a análise de comparações das informações. O classificador final apresentou uma taxa de acerto média de 91,9%, o qual pode ser considerado tendo um excelente desempenho e, juntamente a isso, a classe inconclusiva se provou ser um recurso muito útil para reduzir a quantidade de erro, reforçando a viabilidade e a eficiência dada a sua simplicidade, quando associada a pequena base de dados. Dessa forma, espera-se que, ao associar as classes com tarefas de alto nível em algum ambiente fechado, espera-se que a maioria das ações seja executada corretamente. Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e agradecer também ao Núcleo de Especialização em Robótica, NERO, dada a utilização de sua infraestrutura, e a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, pelo suporte financeiro dado a esta pesquisa.